Saudações, conspiradores aquarianos! Iniciando mais uma conversa fantástica aqui no canal Realidade Fantástica e hoje falando de um tema que com certeza vai te interessar, vai te fascinar muito, até pela sua aplicabilidade mística, social, administrativa. O Eneagrama. Você já ouviu falar do Eneagrama? Então, o Eneagrama é uma técnica milenar que ajuda não só no autoconhecimento, como também no posicionamento profissional das pessoas. E para falar disso, nós trouxemos uma pessoa para lá de especial, uma pessoa fantástica, que é a Caroline de Moraes, que, olha só o currículo dessa moça, jornalista com 13 anos de experiência em comunicação e marketing, ela atua de forma global por anos, por 9 anos numa multinacional, desenvolvendo e implementando estratégias aí, que foram para 6 países. Ela recebeu o primeiro lugar num prêmio chamado ABERJ, na categoria de comunicação e relacionamento. Ela é representante, depois ela vai falar pra gente, da International Enneagram Association, que representa o Enneagrama aqui no Brasil. Trabalha com coach de Enneagrama, ministra treinamentos, palestrante, diretora da Escola Brasileira de Ciências Holísticas e foi uma das palestrantes do grande Congresso Brasileiro de Felicidade, Internacional de Felicidade, que nós inclusive cobrimos aqui no canal. Tudo bem com você, Carol? Tudo bem, Jamil. Obrigado pelo fantástico. Imagina, que é isso. Mas é mesmo, porque a gente está conhecendo o seu trabalho e ficamos aí impressionante mesmo, viu, Carol? Obrigada. Você está de parabéns. Obrigada. Então, fala um pouquinho, Carol. Nós tivemos a oportunidade de conhecer ela no Congresso Internacional de Felicidade. Você deu uma palestra maravilhosa, corajosa, muito inspiradora, viu? Foi um dos momentos altos do evento. Te agradeço. Tá? Acho que até entraram algumas imagens de você palestrando, mas eu queria saber agora no comecinho, como é que começa essa tua busca? Porque você é uma pessoa jovem, esse movimento em direção ao autoconhecimento. Bom, eu fui uma criança que eu nasci no meio da natureza, Eu cresci no meio da natureza e eu me lembro assim de ser muito conectada já com essas coisas maiores, a me fazer perguntas assim muito profundas. Então eu sempre gostei de filosofia. Filosofia foi uma coisa que foi despertando em mim ao longo da vida, ao longo da caminhada. E foi a filosofia que me levou para um processo de autoconhecimento. Não só ter uma visão diferente do mundo, mas uma visão diferente também de mim mesma. Quem eu sou, o que eu gosto, quais são as minhas virtudes, minhas limitações. Então esse processo se iniciou tem mais ou menos uns 6 anos assim. E não parei mais, A busca eu acho que ela é para uma vida inteira, é a jornada. Mas eu comecei a buscar esse processo assim, de forma consciente tem uns 6 anos mais ou menos. Que bacana, E é como você falou, uma estrada para toda a vida, Não tem validade. Agora fala, questão do Eneagrama, como é que você descobriu, Em primeiro lugar, como é que você entrou em contato com essa técnica milenar? Eu trabalhava como você disse, numa grande empresa. E é uma empresa que investe muito no desenvolvimento de lideranças e no desenvolvimento de pessoas e tudo mais. E eles contrataram uma consultoria que trabalhava com o Eneagrama. E o objetivo era desenvolvimento de liderança, comunicação mais eficaz, autoconhecimento. E eles treinaram toda a liderança da empresa nessa metodologia. Eu conheci o Eneagrama dessa maneira, fiz esse trabalho dentro da companhia e depois eu mantive os estudos à parte, Depois eu fui me aprofundar mais, porque realmente foi muito interessante. E eu vi a transformação que causou em mim, na minha equipe, nos colegas de trabalho, enfim, e fui me especializar depois. Olha que bacana. Bom, vamos conceituar, O que é o Eneagrama, como é que ele surge? Parece que ele foi trazido aqui para nós do Ocidente por um sábio armênio. Você pode falar para a gente? O Eneagrama, significa 9 grama-tipo, é uma palavra grega. É um sistema de identificação de personalidades, onde existem 9 personalidades diferentes. Tem vestígios, indícios que o Eneagrama tem mais de 2000 anos atrás. Não se sabe ao certo de onde ele surgiu, mas algumas tradições dizem que ele é Sufi, outras dizem que vem do Antigo Egito. Então, bem para trás a gente não sabe, mas nesse século aqui, como você mencionou, quem trouxe para cá foi o Gurdjieff. E bem no início, no sentido de tentar despertar as pessoas para sair de dentro de uma ilusão. Mostrar para as pessoas que elas têm um padrão de comportamento, reações e sentimentos que são às vezes inconscientes, que faz com que a gente se comporte de determinada maneira. Ele trouxe depois diversos escritores, filósofos e diferentes profissionais de diferentes áreas
começaram a aplicar o Enneagrama na área de psicologia, no mundo corporativo, saúde, artes, na educação. Aí isso se expandiu. Se expandiu. Pro mundo. Você diria que se mundializou. Exatamente. Que interessante, até é legal conceituar que o Gurdjieff, a que ela se refere, é um sábio armênio que tem toda uma caminhada muito interessante. Ele tem aquele livro Encontro com Homens Notáveis, ele faz toda uma jornada no Oriente, recolhendo essa sabedoria e depois ele traz para o Ocidente, né? Vale a pena conhecer, viu? E como é que é a aplicação do Enneagrama, né? Quais que são as aplicações? Como é que funciona o sistema? Olha, você pode aplicar nas diferentes áreas, mas o primeiro ponto é assim, é autoconhecimento. Se você está buscando uma ferramenta, um sistema, uma sabedoria para você melhorar você mesmo, você começa por aí. Então você aplica primeiro em você. Então você começa a se perceber, você começa a ver quais são as suas emoções predominantes, quais são os seus pontos cegos, digamos assim. Então você começa a fazer um trabalho individual. Depois, como você aprende muito sobre você também aprende muito sobre as outras pessoas. Então você pode aplicar isso em relacionamentos familiares, por exemplo. Você pode aplicar isso na escola, no ambiente organizacional, como eu mencionei, em diferentes esferas da vida. Olha que bacana. Traz uma visão muito profunda do ser humano. Bom, ele é aquela figura, né, que ele tem 9, vamos chamar de pontos, né? Isso. Você pode falar um pouquinho o que são esses 9 pontos, Posso. detalhar um pouquinho mais, Tá. né? O que significa, como é que se trabalha na prática? O símbolo do Enneagrama, acho que depois eu Tá vou aparecendo trazer. já, tá aparecendo. Tá. Então são 9 números, então são 9 personalidades. Então, por exemplo, o Enneagrama ele é dividido em tríades. Tríades. Então a gente tem o centro de inteligência mental, que é composto de 3 personalidades. O centro de inteligência emocional, composto de mais 3 personalidades. E o centro de inteligência instintivo. Aí dá 9, é dividido nesses centros. E, então, por exemplo, a personalidade número 1, algumas pessoas chamam de tipo 1, perfil 1, estratégia 1, enfim, é um que a gente chama de perfeição. Ele coloca, essa pessoa do tipo 1, ela coloca muita atenção no certo e no errado. Ela tem uma vontade inconsciente de ser perfeita, então ela tem um crítico interno muito forte. E cada número do Enneagrama tem uma questão diferente, que é essa questão central que a gente chama, né? É claro que todos nós temos o comportamento das 9 personalidades, mas dependendo da sua e da minha, é completamente diferente a forma como a gente reage a algumas situações externas. Pelo que você está falando, eu estou aqui mentalizando, isso pode até ser revolucionário, porque, por exemplo, numa empresa, às vezes você está trabalhando e está usando um tipo de comunicação numa baseada para pessoas de diferentes potencialidades, de acordo com o Enneagrama, e aí pode estar um erro estratégico interessante. Né? Exatamente isso, Jamil. Por exemplo, a gente tem o perfil 3, é um perfil da performance, ele faz tudo em alta velocidade, tem a ver com sucesso, imagem. Então é um cara que dentro do ambiente organizacional, ele se sai muito bem, ele é muito focado e orientado para metas e objetivos. Se você tem alguém com esse perfil na sua equipe, você não precisa entrar em determinado nível de detalhe, por exemplo. A comunicação com essa pessoa pode ser muito mais direta. Mas se você tem um outro perfil na equipe, uma pessoa que ela coloca mais atenção a detalhes, ela quer entender melhor o contexto, aí você como líder, você tem que entrar com uma comunicação diferente. Então quando você conhece o perfil das pessoas que estão contigo, você consegue adaptar a comunicação e aí o trabalho fica muito mais eficaz, né? E para resolução de conflitos também é uma maravilha. Quer dizer, ele tem essa aplicabilidade muito forte no meio empresarial, mas, por exemplo, numa consulta pessoal, é possível também aplicar? Sim. Para a pessoa mais se conhecer, se direcionar, fazer um coach de Enneagrama? Sim, eu sou coach de Enneagrama. Você é coach de Enneagrama. Eu falei ali. Eu tenho uma certificação internacional de coach de Enneagrama e a metodologia é exatamente essa. A gente começa fazendo uma que a gente chama de assessment, que é uma fase exploratória. Então eu vou te ouvir, eu tenho uma metodologia específica, a gente vai conversar um pouco sobre a sua vida, olhar mais para o seu passado do que para o seu presente, lá quando a personalidade ainda estava se formando. E aí eu tenho um diagnóstico inicial. E aí eu leio para você 3 perfis diferentes. Olha, você pode ser um 2, um 5, um 8. E a gente começa a explorar, até que você efetivamente se identifique com aquilo. Quando você se identificar, aí a gente faz um trabalho, porque o grande problema quando a pessoa se coloca um rótulo. Exato. Esse estereótipo. Então, assim, eu Caroline, eu sou a personalidade 7. E eu tenho ainda um instinto navegador que a gente chama, que é social, que também influencia a minha personalidade. Qual que é a característica da personalidade 7?
além de fazer as coisas muito rápido, eu posso perder o foco em determinada situação. Né? Então, se eu quero trabalhar coach, a questão de foco, eu sou uma personalidade 7, aí eu começo a fazer um trabalho para eu sair do meu padrão. Então, vem exercícios para eu manter o foco. Técnicas associadas. Sim, porque o importante é que você se reconheça, mas que você trace uma rota de saída daquele tipo. Porque tem gente que fala assim, eu sou 7, pronto, acabou. Por isso que eu sou feliz, eu tenho a visão otimista da vida para tudo. O 7 é assim, ele tem uma visão otimista para tudo. Mas às vezes é importante ele olhar para um lado um pouco mais sério da vida. Então, como é que eu trabalho isso? E aí o Enneagrama vai mostrando, a partir dessas características, uma rota de saída mesmo. Isso é fantástico, Carol, porque o que a gente mais percebe são pessoas perdidas com relação a si mesmas, suas potencialidades, né? Problema vocacional muito forte. E pelos anos que você tem de militância nisso, eu acho que você já tem alguns resultados, alguma casuística, onde você pode ter observado as pessoas irem se encontrando. Olha, é muito bonito. Eu vou te falar mais como aluna do que agora como profissional da área, né? Mas como aluna eu já fiz, assim, diversos cursos aqui no Brasil e fora também, com professores e profissionais, assim, bem especializados, e trabalho em grupo mesmo. E é fantástico, porque o Enneagrama ele faz assim, ele coloca um espelho na tua frente, que você vê que essa coisa da expansão da consciência é muito real. Você vê a carinha das pessoas, e acho que a minha foi assim também, fazendo assim, ó, eu sou isso. Isso não é um problema. Nossa, é verdade, eu não estava vendo aquilo. Nossa, eu entendi por que a minha mãe age dessa forma. Eu entendi por que o meu marido age dessa forma. Então as pessoas vão tendo insights e expandindo a consciência, tendo uma visão tão clara delas mesmas, que é um trabalho realmente... transformador. É transformador, é deslumbrante, assim, sabe? Eu sou apaixonada pelo Enneagrama. Para uma pessoa que te procura, por exemplo, Jamil vai lá procurar a Carol para se direcionar ou ver se está no caminho correto, profissional. Inclusive, eu esqueci de te perguntar, a aplicação, acho que em várias áreas da vida, não só no profissional, mas também no social. Enfim, você dá uma... É holística a abordagem do Enneagrama? É totalmente holística. Ele cabe para tudo. Quando você diz assim, é uma ferramenta mística, uma ferramenta de desenvolvimento mundo organizacional, mas como assim é uma ferramenta mística e está sendo colocada dentro das organizações? Na verdade, ele tem tanta forma de ser colocado que o que muda é a linguagem e o foco que o profissional está dando para aquilo. Então, por exemplo, sim, no ambiente organizacional a gente não entra na dimensão espiritual, por exemplo. Claro. Mas o Enneagrama tem uma dimensão espiritual. Então a gente pode trabalhar virtudes superiores, essência. Quando você vai trabalhar com crianças, você vai trabalhar uma outra dimensão do Enneagrama. Ele pode ser aplicado em crianças também? Também. Olha, que legal. Nas escolas mesmo. Quer dizer que os pais que estão ali com o filho meio perdidinho, adolescente principalmente, assim. E quanto tempo dura esse treinamento, esse atendimento ou o processo do Enneagrama? Com uma pessoa como você, por exemplo, um coaching? É que depende. Eu tenho cursos, então, abertos e fechados, treinamentos organizacionais, mas uma sessão de coach, o processo de coach são 10 sessões, de 1h30 mais ou menos. Com encontros semanais? Semanal, aí depende muito do cliente, né, do coach. Mas o Enneagrama tem muita coisa para ser explorada, então poderia ter... Vamos falar mais um pouquinho. Ter cursos assim de muitos anos, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre. E é possível que durante o processo, né? Você está fazendo o processo do Enneagrama, agora a gente está falando uma pessoa, né? E durante o processo, a pessoa ir desabrochando e se revelando e você ter que ir, ir adaptando fazendo novas interferências. Quer dizer, porque eu imagino que conteúdos vão vindo à tona, né? E o Enneagrama ele é muito rápido para trazer conteúdo à tona, mas muito rápido, porque ele vai na veia, assim, ele vai na questão central, porque a gente trabalha assim, amor, todo mundo quer ser amado e todo mundo tem medo de alguma coisa. Com toda certeza. A gente vai lá e acha qual é o medo e qual é a questão que faz com que aquela pessoa tenha aquele comportamento para ser amado. Então a gente acha isso assim muito rápido. O processo seguinte é quase que follow-up das ações que a própria pessoa, com autoobservação e claro, com um acompanhamento, ela vai aplicar no dia a dia, para ser muito prático. Só que chega em determinado momento... por exemplo, eu sei muita coisa sobre mim, sobre a minha personalidade, mas não significa que eu já mudei tudo. Exato. Tem coisa que eu tenho uma longa caminhada pela frente ainda. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei como é que meu inconsciente está trabalhando, mas ainda assim eu não mudei aquele aspecto, mas eu já aceitei aquele aspecto. Eu já consigo me observar fazendo aquilo, mudar
Aí a jornada é um pouquinho mais longa e depende muito de cada um. Então ele tem assim uma função, embora talvez não seja a função de apresentação dele, mas ele acaba sendo uma função terapêutica, pelo que você está falando. Tem muitos... A gente organizou recentemente um congresso de Enneagrama, eu faço parte da associação da IEA Brasil, que é a International Enneagram Association aqui do Brasil. E a gente fez um congresso recentemente em Gramado, só de Enneagrama, e vieram profissionais do mundo inteiro. E eu conduzi 3 mesas de debate, uma Enneagrama no mundo corporativo, de Enneagrama na educação, e aí eram professoras e diretoras de escola, e Enneagrama nos relacionamentos familiares, e aí eram psicólogas e terapeutas também, e casais dando o seu depoimento. Olha, aí depende das linhas. Os psicólogos que eu conheço que usam o Enneagrama, eles juntam aqui, eles incorporam o Enneagrama dentro do método de trabalho deles. O Enneagrama não exclui outros métodos. Isso é interessante, ele não é substitutivo, ele é complementar a qualquer outra técnica que possa estar sendo. Eu, por exemplo, trabalho em parceria com coaches, que não são especialistas em Enneagrama. Então eles começam a fazer um trabalho de coach desse tradicional, como a gente conhece, e me passam o cliente em determinado momento quando ele quer aprofundar algumas coisas. Aí eu vou e devolvo um relatório de Enneagrama para aquele coach. Então, também funciona dessa maneira. Falando no mundo corporativo, a gente sabe que as empresas, tal como pessoas, elas adoecem também, né? Sim. Você tem N empresas que estão doentes, né? Como é que é a interferência do Enneagrama? Daí, como é que faz a Carol, por exemplo, quando uma grande empresa, uma multinacional, uma empresa, uma microempresa, né, contrata você para aplicar essa técnica? Quais são os benefícios que o empresário pode ter? Pode esperar? E os funcionários também dessa aplicação? Então, quando a gente fala que a empresa está doente, se a gente não estiver falando de crise, nada disso, né? Nada de aspectos financeiros. Na verdade, a questão está na liderança. Então, por exemplo, imagine uma empresa, pode ser pequena, pode ser grande, mas onde a maioria dos líderes, de quem toma decisão nessa empresa, é de determinado tipo de personalidade. Eles tendem a pensar de forma muito parecida. E aí, se eles pensam de forma muito parecida, existe um risco ali. Quando você tem assim muitas pessoas de diferentes personalidades, perfis complementares, as visões são diferentes. E se eles sabem se ouvir, a chance de tomar uma decisão acertada, ela é maior. Então, eu digo que dentro de uma empresa a gente tem que trabalhar primeiro com a liderança. Um perfil do tipo 6, por exemplo, ele vai ter a tomada de decisão baseada no viés inconsciente dele, da forma como ele enxerga a realidade. Claro, tem todos os dados, tem um conselho, mas ainda assim ele tem uma forma de tomar decisão que é completamente diferente de um tipo 8. Você começa fazendo um trabalho, por exemplo, com a presidência, depois com a diretoria, com o conselho consultivo, para depois chegar nos funcionários, e aí você vai diagnosticando os perfis? É isso, é mais ou menos. O Enneagrama ele pode ser usado, inclusive, em processo seletivo. Tem algumas organizações em São Paulo que já fazem o processo do Enneagrama na entrada do funcionário, para entender o estilo de comunicação, para entender quais são os comportamentos principais, o que essas pessoas valorizam. Mas normalmente é assim, começa pela liderança, depois a liderança toma a decisão de levar para a equipe ou não. Porque a gente também precisa ter um nível de maturidade. Uma coisa sou eu que já estou buscando autoconhecimento e eu entro pro Enneagrama. Outra coisa é alguém que não está buscando, não quer buscar e de repente colocado um espelho enorme na frente dessa pessoa, onde ela vai ter que encarar seus pontos fortes, seus pontos negativos. A pergunta ela está preparada para isso? Isso que eu ia te perguntar, como é que é a reação da pessoa? Tem pessoas mais resistentes ao que você está mostrando através do Enneagrama, que está sendo revelado? Olha, você está indo pelo caminho errado, você tem isso na tua personalidade. Na verdade, assim, eu não vi, no meu histórico não tem resistência. As pessoas, elas ficam encantadas, elas são muito abertas. Mas o que eu já vi é pessoas parando o processo no meio e aí estereotipando. Tá. Ou a si mesmo ou o outro. Você é assim porque você é o tipo lá do medo tal, entendeu? E aí usando isso de uma forma não ética. Eu já vi isso, mas resistência, não sei se é porque o público com que eu convivo já tá nesse mesmo caminho, então não tem resistência. Mas tem muita carinha assim de gente chocada, falando assim... E a pessoa começa a rever a vida inteira que ela foi baseando algumas decisões de forma inconsciente, achando que estava fazendo algo e que estava fazendo um negócio completamente diferente. Você deve ter algumas experiências interessantes para contar, né? De pessoas que se descobriram. Até pessoas, às vezes, imagina, não sei se com você aconteceu, mas as pessoas às vezes podem reavaliar a vida toda. Tô no emprego errado, vou fazer alguma outra coisa. Eu reavaliei.
Aconteceu com você, Já né? aconteceu. Eu digo, Conta um pouquinho eu pra falo gente. do Enneagrama com tanta Propriedade. porque eu uso a minha vida como testemunho. O Enneagrama, ele me transformou completamente. Conta um pouquinho aí, em primeira mão pra gente. Você tinha uma carreira profissional, né? Isso. Depois do Enneagrama, você partiu para outra, né? Parti para outra. O que aconteceu? Eu já estava num caminho de autoconhecimento, mas eu vinha no ritmo de mundo corporativo. Então, eu trabalhava com comunicação organizacional. Eu entrei como analista dentro da companhia e a minha meta era chegar à gerência. E eu cheguei à gerência. Quando eu cheguei à gerência foi quando eu conheci o Enneagrama, não sei se por acaso. E eu ainda queria continuar fazendo carreira na empresa. Só que quando eu conheci o Enneagrama e eu percebia as pessoas se comportando de forma padronizada, que os ciclos são repetitivos. Os ciclos são... Aí é que tá a coisa. Você entende que pode entrar anos, sair, e se as pessoas não melhoram, aquilo se repete, aquele padrão repete, aquele comportamento repete. Isso começou a me deixar muito angustiada. E eu falei, olha, eu vou sair do ciclo, eu vou sair dessa ilusão e eu vou ajudar as pessoas a não saírem das empresas, não é isso. Eu poderia ter continuado dentro da empresa, obviamente, eu gosto muito do mundo corporativo e ter seguido a minha carreira lá. Mas no caso, o que me veio foi, eu vou ajudar mais gente fora da empresa do que dentro dela. Você falou que você gosta de filosofia, isso me remeteu à Caverna de Platão, né? Que você tem ali os prisioneiros hipnotizados por imagens que eles tomam por realidade, de repente um acorda, conhece a realidade e volta para contar para os outros, né? Meio a tua jornada. E também é muito gurdjieffiana, né? Porque o Gurdjieff falava muito dos adormecidos, né? Que as pessoas que faziam o processo com o Gurdjieff, eles começavam a despertar e olhar para as pessoas, às vezes na sociedade, na rua, e eles começavam a ver as pessoas dormindo, repetindo padrões. Isso. E isso numa empresa, eu imagino que pode ser desesperador, né? Uma empresa toda num ciclo de repetição e depois não sabe por que não prospera, não melhora. As pessoas adoecendo, às vezes até fisicamente. Adoecem. Isso assim, não sou eu que estou dizendo, isso são as pesquisas, né? Mas adoecem porque não encontram um propósito. O problema não é executar a função que executa. O problema não é se você é jornalista e trabalha numa empresa, se você é o diretor, se você está na área financeira. É que ela faz muitas vezes aquela função sem ter encontrado um propósito. Então ela começa ao longo do tempo não ver valor naquilo que faz. Então qual a pergunta é? Você acorda de manhã todos os dias para quê? Para fazer o quê? Essa é a pergunta, né? Eu conheço bem essa metáfora de Platão e acho fantástica. E o Gurdjieff, ele fala uma coisa que é muito importante e eu tento sempre me lembrar disso. Uma coisa que acontece com a gente que entra nesse caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento, que a gente pode cair na pegadinha de criar o ego espiritual. É verdade. De achar que está desperto. É verdade. Tem uma coisa que eu li uma vez do Gurdjieff que é muito bacana, que ele diz assim, as pessoas estão dormindo, ou seja, o que é esse dormir? Elas estão no modo automático, habitual. Algo elas fazem todo dia a mesma coisa, tem algo gerenciando elas nem sabem o que é, estão dentro de uma mente coletiva, nem sabem como chegaram, onde chegaram, então ele chama de dormir. A gente, quando começa a olhar para dentro, a gente fica com aquela sensação inicial que você quer acordar todo mundo, como se você estivesse desperto. Existe mas esse é um estado de semidormência. Olha, isso é importante o que você está falando. A gente não está desperto. Eu digo assim, talvez desperto esteja para embaba. Exato. Entende? A gente está no estado de semidormência. Você começa a acordar um pouquinho, mas não está acordado ainda. E aí, o pouquinho que você acorda, você já consegue ver o padrão, o sofrimento do outro. E aí você entra naquela coisa da compaixão, nasce a empatia. Quando você passa, então, daquele estágio de eu sou melhor que todo mundo, porque isso gera ego. Total, eu tô acordado, isso é do ego. Eu já acordei, eu tô isso, eu tô aquilo, olha só, vai buscar. Quando você para e começa a olhar, cada um tem seu caminho, seu tempo, e a evolução é individual, aí você começa a contribuir. E no teu processo de tentar ajudar, você vai também se ajudando. Isso é muito bonito que você falou, porque no caso do coach de Enneagrama, você não se coloca como guru, como mestre, né? Você é um facilitador, pelo que você está falando. Nossa, é aquilo que eu te coadjuvador, né? Um coadjuvante do processo da pessoa, no qual você também se transforma. Exatamente. Quanto mais você vê o outro verdadeiramente, porque uma coisa é estudar vários livros, e eu poderia estudar a vida inteira que eu nunca ia aprender tudo sobre Enneagrama. Mas no contato, quando eu começo a perceber, eu vejo assim, tá, mas espera aí, não é exatamente como está no livro. Porque o Enneagrama ele não é para rotular você. Por mais que nós dois sejamos da mesma... Assim, vamos pensar que eu e você temos a mesma personalidade. Então nós dois somos um perfil 7.
Internamente, deixa eu lembrar, o perfil 7 o perfil 7 é o perfil mental. Muito bem. É o perfil otimista ele está sempre em busca do prazer, daquilo que lhe dá alegria. E ele foge do sofrimento. Bem sensorial, bem... Imagina que a gente seja um perfil assim. Ainda assim, meu DNA é diferente do teu, a minha educação é diferente, nós fomos criados em contextos diferentes. Então, a gente tem que sempre respeitar isso também, a gente tem crenças diferentes. Então, o que o Enneagrama faz? Ele mostra um padrão, ele dá um mapa, uma visão geral, mas nós dois somos seres completamente diferentes, temos a nossa individualidade. Então, não é para padronizar, é para mostrar que internamente como a gente se sente. E aí, quando eu vou conversando com essas pessoas, a gente vai notando, olha, eu e ele temos a mesma personalidade, mas em determinado momento eu faria tal coisa e ele faria outra coisa completamente diferente. Então a gente tem que entender o contexto da pessoa, as crenças, e aí ver a personalidade dela e ajudar numa caminhada. Como é que está a difusão do Enneagrama, né? Agora a gente está caminhando para o final do programa, aqui no Brasil, e você está lotado em Curitiba, né? A sua cidade. Né? Aqui em Curitiba, né? Para o pessoal que é de Curitiba, mas também de outras cidades, como é que ele acessa esse conhecimento? Quem que ele procura? Quais que são os caminhos das pedras? Olha, como eu faço parte de uma associação que é internacional e que cuida disso aqui no Brasil, a minha sugestão é para que entre no site da IEA Brasil, .com.br. Isso está aparecendo aí. E lá vai ter a explicação, mostrar onde estão os profissionais, mais ou menos o que é o Enneagrama. A IA está com um programa agora de acreditação para a gente tentar... Acreditação? Que é para tentar trazer os profissionais para perto da associação, porque assim, em todo ambiente profissional, em toda metodologia, você tem bons profissionais e você tem maus profissionais. O Enneagrama também ele pode ser... Como é que eu vou te dizer? É diminuído ou prostituído ou não... Não bem aplicado. Não bem aplicado, isso. Então a gente quer fazer um trabalho para trazer esses profissionais para mais perto e tudo mais. Mas entrando ali no site vai... E para quem quiser até acessar pessoalmente, te contratar, seja um empresário, seja uma pessoa física, né? Seus dados estão aparecendo aí, pode te chamar que você... Isso, meu site é carolinedemorais.com.br e ali tem os meus contatos, tudo que for preciso de contato tem lá. Que legal, Carol. Olha, eu pessoalmente fiquei fascinado porque eu conheci o Enneagrama, mas assim, muito superficialmente. Eu não sabia que ele tinha essa abrangência toda e essa eficácia, né? Então eu te agradeço muito você ter vindo aqui no Realidade Fantástica contar um pouquinho. Quero te convidar para voltar, porque a Carol, talvez você não saiba, mas vai saber, ela tem um trabalho muito bonito, um projeto chamado Eu Sou Ela, né? Em defesa das mulheres. Isso. Né? Mas é mais abrangente que isso, Então você topa voltar num segundo programa para a gente falar disso e a aplicação do Enneagrama nesse projeto específico? Claro. É uma honra. Obrigada. Então você vai fazer o seguinte agora, Carol. Olha para a câmera ali e deixa uma mensagem para o pessoal que está te vendo. Às vezes você tem um empresário que está com problemas na empresa, você tem uma pessoa que está com problema na sua vida, está se questionando, bom, não sei para onde eu vou, não sei o que fazer. É o seu momento. Bom, eu acredito que nada é por acaso. E se essa mensagem chegar até você, é porque o Enneagrama de alguma forma está chegando até você. E minha sugestão é de busque um pouco mais de informação sobre ele. Perfeito. Gratidão, Carol. Obrigada. A todos vocês que nos acompanham, nosso muito obrigado. Nós temos recebido muitos elogios, né? E-mails, principalmente no feed ali do YouTube, vocês têm deixado mensagens muito carinhosas. Nós agradecemos muito, aceitamos todas as críticas de melhoria do programa, né? Sinta-se livre para nos escrever, para colocar a sua opinião, para sugerir pautas, inclusive. Curta a nossa página no Facebook e não se esqueça, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.